Então, o 19º Encontro Nacional de Economia Política, ele ocorre num momento, evidentemente, muito particular da sociedade brasileira, que é um ano eleitoral, e não só um ano eleitoral, como é um ano em que se discute rumos do desenvolvimento brasileiro, particularmente isso, em função da crise de 2008 e dos desdobramentos que vêm ocorrendo desde então. Parece, tudo indica, há uma base histórica, há uma base fenomênica para mostrar que um conjunto de políticas tem um limite, pelo menos parcial, evidente. Então isso se expressa no tema do Congresso, que é o neodesenvolvimentismo. O neodesenvolvimentismo, ele não é, digamos assim, a expressão de uma ideia única. Ele tem diferentes vertentes no Brasil e que nós entendemos que é necessário discutir. Então o foco é essa proposição que se expressa na política oficial e que a gente está chamando de neodesenvolvimentismo. A expressão do neodesenvolvimentismo não é idêntica a progresso, né? Então é idêntica a uma determinada visão de progresso, que é aquela que, de certa maneira, deixa inatacável estruturas profundas da sociedade brasileira, né? Das quais a desigualdade social é uma das mais importantes. Como que tu vês esse debate acontecendo justamente nesse momento pré-Copa, né? Então a gente, inclusive, tem nuances desse debate, que essas nuances vão se expressar em diferentes sessões especiais. Uma delas discute os movimentos sociais que ocorreram no ano passado. E é justo isso. Uma etapa nova de mobilização social no Brasil, que se dá sem uma orientação política clara, mas como negação de um processo histórico de desenvolvimento. Então a gente pretende discutir isso. A gente tem uma mesa de abertura em que a ideia é pegar a expressão dessa postura, desse projeto de desenvolvimento em alguns países da América Latina e teremos convidados em condição de discutir isso na região como um todo. Então tem o Cláudio Katz, que é um pesquisador intelectual argentino, temos também um intelectual brasileiro, Pedro César Dutra Fonseca, e no caso do Brasil, a participação de uma expressão do neodesenvolvimentismo, que é o professor Bresser Pereira, que foi ministro de Estado no governo Fernando Henrique e que ele, pelo menos diz isso claramente, que rompeu com algumas proposições daquele governo. Então ele aparece na conjuntura como uma alternativa à posição oficial, como se fosse uma vertente do neodesenvolvimentismo. Então será uma mesa de problematização, teremos posições divergentes em confronto, né? Há uma mesa específica para discutir os movimentos sociais no Brasil, porque eles demandam interpretação. Temos algumas produções já publicizadas na sociedade brasileira, mas nós entendemos que cabe uma discussão específica de economia política. Quer dizer, será que essas forças sociais que se manifestaram nos movimentos se traduzem numa força política de mudança? A gente, em princípio, tem dúvidas sobre isso e pretende discutir esse aspecto. E há uma mesa importante também, quer dizer, há mais duas mesas, mas uma delas discute as vertentes do pensamento latino-americano, que nos parece também um importante contraponto ao neodesenvolvimentismo, né? E a segunda dessas duas que eu citei antes discute dívida pública, né? Nós teremos dois convidados, um argentino e um equatoriano. Pedro Paz é o representante equatoriano, foi ministro de Estado, está à frente dessas proposições de integração social latino-americana e de construção de alternativas. Então, essa mesa, ela pretende discutir a problemática da dívida que vem sendo usado pelo neoliberalismo como um elemento fundamental de configuração da estabilidade econômica, né, como um valor que transcende as forças sociais. Então a gente quer
politizar isso e ver como a gestão da dívida ela significa transferência de recursos de Estado, né? Então isso não é um tema menor e que não é um tema técnico, né? Existe um tema que perpassa toda a grande luta social hoje na América Latina, que é a questão da relação do homem com a natureza, principalmente no que diz respeito aos povos indígenas. E o ENEP também trará uma figura importante da Índia, que vem também trazendo esse olhar sobre o ambiente, enfim, a relação com o capitalismo. Fala um pouco sobre isso. Essa é uma sessão especial de economia política que a gente faz um pouco antes da programação de apresentação de trabalhos e das sessões especiais do evento. O evento ele tem abertura na noite de quarta-feira, a sessão é na quarta de manhã. E ela é uma sessão para discutir questões avançadas de economia política, não é uma sessão de formação. E a ideia é trazer convidados que tenham uma visão diferente daquela que vem sendo confrontada, das visões que vêm sendo confrontadas na América Latina. Me parece que o tema do ecossocialismo, ou do socialismo mesmo, ele está um pouco relegado na América Latina, como que admitindo-se que as condições objetivas não são suficientes para sequer colocar essa questão. Pritam Singh, que é o nosso convidado, é um indiano radicado em Oxford. Então, a ideia é que ele nos traga a um só tempo esse nível de discussão na Europa, mas, fundamentalmente, a visão de um indiano desse processo, que é um país com condições sociais comparáveis às nossas. Claro, com diferenças, porém, dimensão continental, população maior, portanto, seria um parâmetro. E ele traz uma interpretação de que o tema ambiental ele pode ser um tema de sensibilização social, não só para as contradições do capitalismo, que parecem muito visíveis, né, mas para orientar uma tentativa de transição para uma outra ordem social. É um tema novo para a gente e eu convido vocês a participar dessa sessão. Ela será feita em inglês, mas com tradução simultânea para o português e com tempo, né, uma sessão de 3 horas em 2 partes. Portanto, ele terá bastante espaço para expressar os seus argumentos e nós também poderemos interagir com ele.